Então, seguindo com o nosso conteúdo de integral, hoje nós vamos adentrar ao conceito de integração indefinida. Até o momento a gente viu a relação das integrais definidas com a aplicação para o cálculo de áreas. Nós mostramos lá que a partir de uma função qualquer, a área descrita abaixo daquela função é dada como sendo uma integral. Nós vimos ali que aquelas integrações estavam definidas dentro de um intervalo e a gente calculava o resultado dessa integral de forma bem tranquila, utilizando aí as técnicas de primitivação. Hoje a gente vai dar sequência com o conteúdo de integral indefinida, ou seja, não tem um intervalo definido. Tenho lá uma função qualquer que vai me descrever as opções referentes àquela expressão, àquela função, mas eu não tenho um intervalo, ou seja, vou calcular essa integral de forma bem geral. Então, a gente viu lá no teorema fundamental do cálculo que ele fornece um método muito poderoso para calcular a integral definida de uma função, desde que nós possamos encontrar uma primitiva dessa função. A partir de agora, eu vou introduzir para vocês uma notação para primitivas, ou seja, nós vamos rever as fórmulas para as primitivas e então nós vamos utilizá-las para calcular as integrais definidas. Nós vamos também reformular o teorema fundamental do cálculo para torná-lo mais facilmente aplicável a problemas que nós vamos encontrar aí na ciência e na engenharia. Bom, então, ambas as partes aí do teorema fundamental do cálculo, elas estabelecem conexões entre as primitivas e as integrais definidas. Nós vimos lá que se uma função f ela for contínua, então a integral dentro do intervalo de a até x de f de t dt vai ser uma primitiva da nossa função f. Já a segunda parte do teorema fundamental do cálculo me diz que a integral da minha função f de x dx dentro do intervalo de a até b pode ser calculado, pode ser encontrado calculando-se aí o fzão de b menos o fzão de a, onde esse fzão é uma primitiva de f. Então, apenas para recapitular o que nós vimos lá do teorema fundamental do cálculo, eu vou escrever aqui para vocês essas conexões. Então, a primeira parte me fala que se eu tiver um fzinho que ela é contínua dentro de um determinado intervalo, eu posso dizer que a integral de a até um valor x dessa nossa expressão fzinha de t dt, ela vai ser uma primitiva de fzinho, ou seja, esse cara aqui é uma primitiva, a integral dessa f de t vai ser uma primitiva dessa nossa fzinho de t, ou desse nosso fzinho qualquer. Já a segunda parte me diz que se eu tiver a integral de a até b, dessa nossa função f de x dx, ela pode ser facilmente calculada como sendo a primitiva de f de b menos a primitiva de f de a. Então, o resultado disso daqui vai ser aí a primitiva no nosso ponto B, no nosso valor superior, menos a primitiva no nosso valor inferior. Para a integral definida, como eu falei para vocês, nós precisamos fazer algumas adequações nesse teorema fundamental do cálculo. Ou seja, eu vou precisar de uma notação conveniente para essas primitivas, para tornar mais fácil trabalhar com elas. Em virtude da relação dada aí pelo teorema fundamental do cálculo entre primitivas e integrais, a notação integral do fzinho de x dx é tradicionalmente usada para se relacionar como sendo essa primitiva. Ou seja, essa notação aqui, integral de fzinho de x dx, já é uma notação dizendo que esse f é chamada de integral indefinida, ou seja, essa notação aqui é dado como sendo a nossa integral indefinida. Só pelo fato de eu não definir quais são os meus intervalos. Então, a partir desse momento, eu vou falar que a integral de f de x dx de forma indefinida, ou seja, essa integral do meu fzinho de x
dx, isso daqui vai ser um fzão de x, ou seja, vai ser igual à minha primitiva. E isso vai significar que, se eu fizer a derivada dessa minha primitiva, esse fzão linha de x, isso daqui vai ser igual ao fzinho de x. Então, a partir de agora, eu não vou ter mais o meu intervalo. Vou trabalhar apenas com essa integral aqui, de forma indefinida. Continuo ainda utilizando as mesmas técnicas de integração que nós vimos anteriormente. Utilizo lá a tabela de primitivas para fazer as integrações. Só que agora eu não vou ter algumas situações. Por exemplo, eu não vou ter valores, vou ter apenas expressões. Por exemplo, eu posso pegar aqui e escrever a integral de x ao quadrado dx, não tenho aqui a definição do meu valor, do meu intervalo. Então, se eu fizer a integração considerando as tabelas de primitivas, isso daqui vai ser integral de x ao quadrado com relação a x, vai ser x ao cubo sobre 3. Como eu não sei aonde vai estar definido o meu intervalo, eu não sei se eu vou ter que somar ou subtrair alguma coisa. Então, essa daqui vai ser minha primitiva. Para dizer que eu tenho uma soma de um valor, seja ele positivo ou negativo, vou falar que eu estou somando aí por uma constante. Ou seja, a integral de x ao quadrado dx vai ser a nossa primitiva mais uma constante. Então, eu vou olhar uma integral indefinida como representando toda uma família de funções. Ou seja, vou ter uma primitiva para cada valor de constante c. Então, esse valor da constante c, ele pode ser determinado. Geralmente, você determina através de algumas condições iniciais, ou até mesmo aí por problemas de valor inicial. Isso daqui a gente vê um pouco mais para frente. Aqui, vocês precisam fazer uma distinção muito cuidadosa entre integral definida e integral indefinida. Uma integral definida, ou seja, se eu tiver aqui uma integral dada por integral de a até b de fzinho de x dx, isso daqui é um número. O resultado disso daqui vai ser um número. Agora, se eu der para vocês apenas integral desse fzinho de x dx, então se nós tivermos aqui integral de f de x dx, uma integral indefinida, enquanto a definida vocês vão ter um número, a indefinida nós vamos ter uma função como resposta. Então, a conexão entre elas, ou seja, da integral definida com a integral indefinida, é dada pela parte 2 lá do teorema fundamental do cálculo. Como que a gente faz isso? Se a gente falar que o f é contínua dentro do nosso intervalo compacto fechado A e B, então a integral de A até B da nossa expressão f de x dx, isso daqui vai ser igual a integral de f de x dx, considerando aqui o meu intervalo compacto fechado variando de A até B. Ou seja, eu consigo relacionar aqui a minha integral definida com uma integral indefinida. E assim, de forma contrária, eu consigo referenciar a minha integral indefinida com uma integral definida. Como que eu posso fazer isso? Então, cada fórmula ela pode ser verificada derivando-se a função do lado direito. Ou seja, você vem aqui, deriva essa função, se ela for igual à função original, maravilha. Como que faço isso? Se vocês tiverem lá uma integral indefinida, por exemplo, a integral da secante ao quadrado de x dx. A integral da secante ao quadrado, se a gente lembrar das nossas tabelas de primitivas, nada mais é do que a tangente de x. E aí eu vou levar em consideração que eu posso ter aqui mais uma constante, que eu vou chamar aqui de c. Essa constante aqui, ela vai englobar aqui num contexto onde eu posso ter aqui uma função, que ela pode definir daqui uma primitiva para cada valor dessa constante de c. Então, você tem uma função aqui geral, e aí, dependendo do valor dessa constante, você pode ter aí soluções particulares, você pode ter primitivas particulares. E assim, sucessivamente.
Então, a sua integral definida, ou a tua integral, ela vai ter uma solução geral, mas aí, a partir do momento que você tem uma condição inicial, ou você tem um intervalo conhecido, você consegue ter aí uma solução particular, achando o valor dessas constantes. Ok? Como que a gente pode verificar, então, se está correto? Se a gente pegar aqui e fizer a derivada do lado direito dessa nossa expressão, ou seja, se nós pegarmos aqui a derivada com relação a x da tangente de x mais a constante, isso daqui vai dar a função original. Ou seja, derivada da tangente vai ser a secante ao quadrado de x, derivada de uma constante dá zero. Então, quer dizer que é válido também o nosso teorema fundamental do cálculo para cá. Para isso, pessoal, eu vou passar para vocês aqui uma tabela de integrais indefinidas. Essa tabela aqui ajuda bastante vocês na hora de fazerem os cálculos. Professor, precisa decorar? Não necessariamente, mas isso daqui, quanto mais você memorizar, melhor. Você vai se lembrar de maneira mais fácil dessas tabelas de integrais. Vou colocar aqui para vocês essa tabelinha aqui e vou comentar cada um dos casos que nós temos. Então, seguindo a mesma ideia do que nós já vimos fazendo lá anteriormente, vocês tiverem aqui a integral de uma constante vezes uma função, você pega a constante, coloca para fora dessa integral e faz a integração de f de x dx. Agora, se você tiver a soma de uma integral, ou seja, a integral de uma soma, basta você fazer a soma das integrais. Então, você tem a integral de f de x mais g de x, basta você fazer a integral de f de x e somar com o resultado da integral de g de x. A integral de uma constante vai ser uma constante multiplicado pelo valor que você está integrando, ou seja, integral de constante dx vai ser kx, mais uma segunda constante c, que a gente precisa determinar. Se você tiver uma expressão x elevado a n, a integral de x elevado a n vai ser x elevado a n mais 1, dividido para n mais 1, mais uma constante, para todo n diferente aqui de menos 1, porque se o n for igual a menos 1, isso daqui vai dar zero, e aí não existe. A integral de 1 sobre x dx vai ser ln de x mais uma constante. A integral do exponencial dx vai ser o próprio exponencial x mais uma constante. A integral de ax, a elevado a x dx, vai ser a elevado a x dividido por ln dca mais uma constante. A derivada do seno de x dx vai ser menos cosseno de x mais uma constante. Integral do cosseno vai ser o seno mais uma constante. Integral da secante ao quadrado vai ser a tangente mais uma constante. Integral da cossecante ao quadrado vai ser menos a cotangente mais uma constante, e assim por diante. Ok? Então, nós temos aqui várias opções. Basicamente, é aquela tabela que eu já havia passado para vocês de primitiva. Ou seja, a primitiva mais geral sobre um dado intervalo é obtida adicionando-se uma constante a uma dada primitiva. Então, o que eu estou fazendo aqui é só colocando uma constante a mais, estou somando. Então, eu vou adotar a convenção de que quando uma fórmula para uma integral indefinida geral é dada, ela é válida somente em um intervalo. Então, a gente pode escrever aí, por exemplo, que a integral de 1 sobre x ao quadrado, seguindo essa tabelinha aqui que nós temos, então, se nós tivermos aqui uma integral indefinida de 1 sobre x ao quadrado dx, se vocês integrarem isso daqui vai ser igual a menos 1 sobre x mais uma constante. Ok? Como que a gente faz isso? Você vai escrever esse 1 sobre x ao quadrado como sendo um x elevado a menos 2, então vai ficar a integral de x elevado a menos 2 dx. Seguindo ali a tabelinha, vai ficar x elevado a menos 2 mais 1, dividido por 2 menos 2 mais 1, mais uma constante. Menos 2 mais 1 dá menos 1, então vai ficar x elevado a menos 1 dividido por menos 1, mais uma constante, ou então a gente pode reescrever isso aqui como sendo menos 1 sobre x mais essa constante. E aí, se vocês derivarem isso daqui, vocês vão voltar aqui nesse 1 sobre x ao quadrado. Então, assim, se nós escrevermos isso,
vai subentender que isso é válido dentro do intervalo, por exemplo, de 0 até infinito, ou mesmo no intervalo aí de menos infinito até 0. Então, isso é verdadeiro, apesar do fato de que a primitiva geral da função, 1 sobre x ao quadrado, para todo x diferente de 0, pode ser reescrita como sendo aqui da seguinte maneira. Então, vocês vão ter aqui um par de funções. Essa primitiva aqui, f de x, vai depender do valor desse nosso intervalo. Se nós tivermos aqui, ela pode ser menos 1 sobre x, mais uma constante 1, se o nosso x for menor do que 0. Agora, ela vai ser menos 1 sobre x mais uma constante 2, se o nosso x for maior do que 0. Ou seja, se o x for negativo, isso daqui vai ficar positivo. Aí nossa constante, nós vamos ter um valor de constante. Agora, se o x for positivo, essa divisão aqui vai ser negativa. Se a divisão ser negativa, você vai encontrar uma constante aqui, C2, positivo. Você vai achar um outro valor de constante. Então, isso daqui vai depender muito das situações que vocês têm. E essas situações vão depender dessas funções, ou até mesmo do intervalo que vocês estão trabalhando. Então, se eu pegar, por exemplo, um x igual a menos 2. Se o x for menos 2, aquilo lá vai ficar menos 1 sobre menos 2 mais C1. Menos 1 dividido por menos 2, daqui vai ser 1 sobre 2 mais C1. Se você quiser encontrar quem que é o C1, basta igualar isso daqui a 0. Então, C1 vai ser igual a menos meio. Agora, vamos imaginar que eu estou trabalhando no intervalo aqui de 0 até infinito, positivo. Trabalhando aqui para x positivo, para valores de x positivo. Então, se o x for igual a 2, nossa expressão vai ficar menos 1 sobre 2 mais C2. Se eu quero encontrar quem que é o C2, basta aqui igualar a 0. Então, C2 vai ser igual a 1 sobre 2 positivo. Então, se o meu x for negativo, eu tenho um valor de constante. Agora, se o meu x for positivo, eu já tenho outro valor de constante. Por isso que eu coloco aqui um C1 e um C2. Nós teremos valores de constante diferentes. C1 aqui é negativo, menos meio, e aqui é positivo, mais meio. Próximo exemplo aqui, vamos levar em consideração que nós temos a expressão aqui dada integral de 10x à quarta, menos 2 vezes a secante ao quadrado de x, isso aqui tudo dx. E eu quero encontrar a minha integral de forma indefinida aqui e de forma geral. Então, aqui eu tenho a integral de uma subtração. Basta eu pegar aqui e fazer a diferença das integrais. Então, você pode escrever isso daqui da seguinte maneira para resolver. Então, isso aqui vai ficar integral de 10x elevado à quarta, menos a integral de 2 vezes a secante ao quadrado de x dx. Tanto dx aqui, quanto dx aqui. Então, estou integrando com relação a alguma coisa. Com relação a alguma coisa, esse com relação a x. Seguindo a tabela, se eu tenho aqui integral de uma constante multiplicada por essa função, eu posso colocar essa constante para fora dessa integral. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes a integral de x à quarta dx, menos, mesma coisa aqui, tem a integral de uma constante multiplicada essa função. Posso colocar essa constante para fora da integral, então vai ficar menos 2 vezes a integral da secante ao quadrado de x dx. Então, se nós resolvermos aqui, seguindo aquela nossa tabela de integração, a integral de x à quarta vai ser x à quinta sobre 5, menos 2 vezes a integral da secante ao quadrado, é a tangente. Então, isso aqui menos 2 vezes a tangente de x. E aí, pessoal, a integral é ali, mas eu vou ter aqui ainda a soma de uma constante. Então, nosso f de x vai ser igual a isso daqui. Vocês podem fazer aí a verificação, ou seja, você pode derivar isso daqui que você vai chegar nessa mesma expressão inicial. Mais um exemplo aqui para ilustrar. Imagine aqui,
que eu tenho a integral do cosseno de θ, mudei agora a minha variável, cosseno de θ dividido aqui pelo seno ao quadrado de θ dθ. Poxa, professor, essa daqui eu não sei fazer, porque aqui é cosseno de θ vezes o seno ao quadrado de θ, aí ficou um pouco mais complicado. Mas não, se a gente pegar aqui o seno ao quadrado, é a mesma coisa que seno vezes seno. Ou seja, eu posso escrever isso daqui como sendo cosseno de θ dividido por seno de θ vezes seno de θ, dθ. Ainda mais, posso escrever isso daqui da seguinte maneira: integral de 1 sobre seno de θ multiplicado por cosseno de θ dividido por seno de θ. Tudo isso aqui é θ. Eu não sei resolver cosseno, integral de cosseno de θ dividido por seno ao quadrado de θ dθ. Mas eu sei resolver 1 sobre seno de θ. Por quê? O que é 1 sobre o seno de θ? Eu sei que isso daqui é seno menos 1 de θ. Ou seja, tenho lá o arcosseno. E o cosseno sobre o seno, eu sei que seno dividido por cosseno é tangente. Eu tenho aqui a tangente menos 1 de θ. Então, tem aqui seno menos 1 vezes tangente menos 1. E aí fica mais fácil para a gente resolver. Então, se a gente resolver aqui, seguindo a nossa tabelinha lá de integrais, nós vamos obter aqui a seguinte expressão. A integral aqui vai ficar a integral de 1 sobre seno. Então, a integral daqui, 1 sobre o seno, como eu falei para vocês, é a cossecante. Então, é cossecante de θ. Vezes 1 cosseno dividido por seno de θ, como eu falei para vocês, é a tangente menos 1. A tangente menos 1, o que é? A cotangente de θ. dθ. Então, se a gente for lá na nossa tabela, que coloquei aqui para cima, o que é a multiplicação da cossecante vezes a cotangente? Então, vamos olhar nossa tabela de integrações indefinidas. Então, pela nossa tabela, quando nós tivermos lá a cossecante vezes a cotangente, isso aqui é menos cossecante mais uma constante. Integral aqui da cossecante vezes a cotangente, isso daqui vai ser igual a menos cossecante de θ mais uma constante. Olha o que é interessante. Você consegue fazer manipulações nas suas funções. Aí precisa lembrar um pouco lá das funções trigonométricas dos assuntos passados que nós já vimos. E com isso a gente consegue determinar o valor da nossa integral. Claro que nem todas as integrais são tabeladas. Eu vou ter algumas condições que a minha tabela não vai dar conta da gente resolver nossa integral. Aí nós vamos ter algumas técnicas de integração que a gente vai ver posteriormente. Mas com isso aqui, a gente consegue fazer a determinação aí das nossas expressões. Bom, então algumas aplicações que nós temos. Então, a parte 2 do teorema fundamental do cálculo me diz que se o nosso f for contínuo dentro do intervalo compacto fechado A e B, então se nós tivermos aqui que a nossa função f', ela é contínua dentro do intervalo compacto e fechado A e B, então nós podemos escrever a integral dessa expressão como sendo integral de A até B, dessa nossa f' de x dx, e aí a resposta vai ser o quê? A primitiva de f' de B menos f' de A. Esse é o resultado, sendo que esse f é qualquer primitiva desse f'zinho. E isso vai significar que, se nós fizermos a derivada desse f'zão, ou seja, se nós pegarmos e calcularmos o f'zão linha, nós vamos obter o f'zinho. De modo que a equação pode ser reescrita da seguinte maneira. Então, esse f'zinho de x, eu posso substituir como sendo o meu f'zão linha, ou seja, posso reescrever como sendo integral de A até B, de f'zão linha, de x, dx. Isso daqui vai ser igual ao f'zão de B,
menos o f de A. Então, nós sabemos que o f linha de x representa a taxa de variação de y igual a f de x. Ou seja, quando eu coloco derivada, se a gente lembrar lá do conteúdo de derivada, derivada se relaciona com taxa de variação. Variação de deslocamento, variação de velocidade, variação de área, não sei, é variação de alguma coisa. Então, estou dizendo que a integral de uma variação é a primitiva nesses pontos extremos. Observe aqui, pessoal, que essa variação em y, quando x muda de A para B. Ou seja, o y pode, por exemplo, crescer e decrescer. Então, pode crescer novamente. Ou seja, pode ter variações esse nosso valor, dentro desse nosso intervalo A e B. Embora esse y possa variar nas duas direções, f de B menos f de A, vai representar a variação total em y. Logo, nós podemos reformular o teorema fundamental do cálculo da seguinte maneira. Ou seja, nós temos aqui que a integral de A até B, ou seja, a integral de uma taxa de variação é a variação total. Esse é o novo teorema fundamental na adaptação que nós temos. A integral de uma taxa de variação é a variação total. Ou seja, se você pegar e está calculando a integral aqui dessa taxa de variação, esse f', basta você fazer esse f de B menos esse f de A. Esse princípio ele pode ser aplicado para todas as taxas de variação das ciências naturais, que nós já vimos lá anteriormente. Ou seja, você pode ter uma taxa de variação de volume, de concentração de produto, variação de massa, taxa de crescimento populacional, custo para produzir unidades, objetos se movendo ao longo de uma reta e assim por diante. Você pode ter uma aceleração, então você pode ter qualquer uma dessas situações. Para a gente ilustrar aqui, vou colocar aqui um exemplo mostrando a taxa de variação de uma partícula, que é um assunto bem debatido aí na disciplina de física que vocês estão cursando. Então, para ilustrar aqui, coloco para vocês esse exemplo. Então, imagine aqui que nós temos uma partícula que move-se ao longo de uma reta de tal forma que a sua velocidade no instante t é dado por essa função, ou seja, v de t é igual a t ao quadrado menos t menos 6, medida em metros por segundo. A letra A, encontre o deslocamento da partícula durante o período de tempo de 1 até 4 segundos. Encontre a distância percorrida durante esse período de tempo. Então, a primeira coisa que eu quero achar é determinar qual que é o valor da minha distância. Como que faz para eu achar a minha distância? Então, para eu achar a minha distância, basta a gente fazer aqui uma substituição. Então, se nós pegarmos aqui a equação do nosso sisteminha e fazer a substituição, nós vamos ter que a integral dessa nossa expressão, dentro desse intervalo, ou seja, variando de 1 até 4, é igual à integral da minha expressão velocidade, então vai ser t ao quadrado menos t menos 6 dt. Por que eu estou integrando a velocidade? Ora, se eu falei para vocês que a derivada do deslocamento é a velocidade, a primitiva da velocidade é o deslocamento, ou seja, a integral da velocidade vai ser o deslocamento. Por isso que eu estou integrando aqui a minha velocidade. Então, se a gente integrar essa velocidade, nós vamos obter aqui t ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado sobre 2, menos 6t. Isso daqui, tudo variando no intervalo aqui que ele pediu de tempo, de 1 até 4. Então, se nós fizermos a substituição do nosso intervalo aqui, nós podemos reescrever essa expressão da seguinte maneira. Isso daqui vai ficar 4 ao cubo sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 4. Tudo isso menos 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 1.
Se vocês resolverem isso daqui, o resultado vai ser igual a menos 9 sobre 2. Ou seja, nós temos aqui uma distância. Isso significa que a nossa partícula se moveu 4,5 metros para a esquerda. Por que para a esquerda, professor? Porque está negativo. Ou seja, se nós pegarmos aqui o 9 dividido por 2, isso daqui é igual a menos 4,5. A unidade de medida de deslocamento é metros. Se a gente levar em consideração que ele está andando numa linha reta e que ele começou o movimento num instante aqui, inicial tempo igual a 0, para a direita vai ser positivo. Se o deslocamento deu negativo, quer dizer que ele foi para a esquerda. Então, de 1 até 4 segundos, ele se deslocou 4,5 metros para a esquerda. Lembrando aí a definição de vetor também e tudo mais. Agora, o segundo pedido aqui, encontre a distância percorrida durante esse período de tempo. Ou seja, eu quero saber qual que foi a distância total percorrida. Para achar a distância total percorrida durante esse período de tempo, eu vou ter que levar em consideração que a minha velocidade, ela pode ser ali dentro do meu intervalo, pode ser positiva ou pode ser negativa. Ou seja, eu primeiro tenho que saber, eu preciso fazer um estudo aqui da minha função V. A minha função V, que nós temos lá, então esse V de t, ela é dada ali como sendo um t ao quadrado menos t menos 6. Posso escrever isso daqui também como sendo um t menos 3 multiplicado por um t menos 2. Se nós estivermos trabalhando aqui, se o meu v de t for menor ou igual a 0, considerando aqui o nosso movimento, num certo intervalo, ou seja, esse meu intervalo aqui inicial vai ser do quê? De 1 até 3, para valores negativos. E para valores positivos, ele vai estar dentro do meu intervalo de 3 até 4. Ou seja, nós vamos ter aqui que para a velocidade menor ou igual a 0, ele vai estar dentro do intervalo de tempo de 1 até 3. E para a velocidade maior ou igual a 0, ele vai estar no segundo intervalo, de 3 até 4. Professor, mas como que acha isso daqui? Você tem aqui essa expressão, basta você trabalhar com uma inequação. Você vai trabalhar aqui com menor ou igual a 0, ou maior ou igual a 0. E aí basta você resolver utilizando aquelas técnicas de funções que a gente já viu em aulas passadas. E aí você consegue chegar nessa expressão. E aí, para a gente encontrar essa distância percorrida, nós precisamos fazer algumas análises. Quais são essas análises? Eu preciso saber aqui que a minha situação da nossa distância, velocidade, como eu falei para vocês, ela tem que ser positiva. Para eu garantir esse valor positivo, eu vou trabalhar aqui que a minha expressão agora vai ser modular, ou seja, a integral da minha expressão aqui de 1 até 4 vai ser o módulo dessa minha velocidade, ou seja, o módulo de v de t dt. Como que faz para eu calcular uma integral de uma função modular? Basta você fazer a subdivisão do nosso intervalo, ou seja, ela vai ser negativa para valor de 1 até 3. Então, se você pegar e fizer a substituição aqui, de 1 até 3, integral de 1 até 3, isso daqui vai ser menos v de t dt. Agora, de 3 até 4, integral de 3 até 4, a nossa expressão vai ser positiva, v de t dt.
Professor, ainda não entendi por que esse intervalo aqui, por que a nossa expressão vai ser positiva ou vai ser negativa. Simples. Faça uma substituição. Se você achar as raízes daqui do nosso sistema, quais serão? Mais 3 e mais 2. Se a nossa raiz for igual a 3, isso daqui vai ser 3 ao quadrado menos 3. Então, 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 3 dá 6. 6 menos 6 dá 0. Se a nossa raiz for 2, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 2 dá 2. 2 menos 6 dá menos 4. Então, aqui nossa expressão, se o t for igual a 2, ela é negativa. Então, no intervalo aqui que nós temos é de 1 até 4. Então, se eu substituir aqui o valor 1, 1 é igual a quanto? 1 é igual, vai ficar t ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. 0 menos 6 dá menos 6. Se eu pegar e fizer aqui a seguinte expressão, t ao quadrado, multiplicado aqui por 2, vai dar negativo. Por 3, vai ser igual a 0. E aí, se eu fizer por 4, que é o nosso valor, essa expressão vai ser positiva. Então, eu preciso fazer análise do sinal, ou seja, ela vai estar variando ali de de 1 até 3, que ela vai ser negativa, e de 3 até 4 ela vai ser positiva. Então, se eu fizer essa integração aqui, nós vamos ter integral de 1 até 3, de menos v de t dt, então vai ficar de 1 até 3, menos, quem que é o nosso v de t que nós estamos calculando? O v de t é menos t ao quadrado, mais t ao quadrado, né? T ao quadrado, menos t menos 6 dt, mais a integral de 3 é 4v de t dt. Então, t ao quadrado, menos t, mais menos 6 dt. Então, se a gente integrar aqui, vai ficar menos t ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado sobre 2, menos 6, isso daqui variando de 1 até 3, mais t ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado sobre 2, menos 6t. Faltou um t aqui também, né? E isso daqui variando de 3 até 4. Ou seja, agora eu quero saber, primeiro eu queria saber qual que era o deslocamento da minha partícula durante o período de tempo de 1 até 4. Agora eu quero saber qual que foi a distância percorrida durante esse período de tempo, ou seja, quanto que ela correu? Eu falei que ela foi para a esquerda ali, 4,5 metros para a esquerda. Mas ok, ali foi aquele deslocamento, mas de forma geral, depois que ela se movimentou tudo aquilo lá, qual que foi a distância percorrida naquele espaço de tempo? Então, se vocês fizerem aqui a resolução, isso daqui vai ficar menos 9 ao cubo sobre 3, mais 3 ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes 3. Menos, aí vai ficar mais, né? Que aí considero aqui 1, mais 1 ao cubo sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 1. Mais, agora aqui para o nosso segundo intervalo. Então, vai ficar 4 ao cubo sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 4. Menos 3 ao cubo sobre 3, menos t ao quadrado sobre 2, aí vai ficar menos 3 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 3. Se vocês resolverem tudo isso daqui, o valor final, vocês vão chegar num valor igual a 61 sobre 6. Aí vai dar aproximadamente aí 10,17 metros. Então ela se deslocou ali, seguindo ali a nossa expressão, 4,4 metros e meio pela esquerda. Mas qual que foi a distância total percorrida? 10 metros. Tem aqui alguns exercícios. Essa primeira parte aqui, verificar por derivação que a fórmula está correta, ou seja, integral de x dividido pela raiz de x ao quadrado mais 1. Isso daqui vai ser igual a raiz de x ao quadrado mais 1, mais uma constante.
Ou seja, quero que você derive isso daqui, tem que chegar nisso daqui. Se chegar nisso daqui, quer dizer que está ok. Mesma coisa aqui, cosseno ao quadrado de x, se você derivar isso aqui 1 sobre 2 vezes x, mais 1 sobre 4, sendo 2x mais constante, tem que verificar se isso daqui está correto, e assim por diante. Depois eu quero que vocês encontrem a integral indefinida geral dessas outras expressões. Então, primeiro aqui, eu peço para que vocês analisem se está correto a resolução dessas integrais, ou seja, do lado direito vocês têm a primitiva e do lado esquerdo vocês têm a integral dessa função. Então, para saber se é verdadeiro ou não, para verificar se a equação, se a fórmula está correta ou não, eu preciso derivar o termo da direita. Então, nós vamos pegar aqui, para resolver o primeiro exercício, a minha expressão que nós temos é a integral de x dividido por raiz de x ao quadrado mais 1. E eu falei para vocês que se eu derivar isso daqui, se eu integrar isso daqui será igual a x ao quadrado mais 1 mais uma constante. Então, vamos verificar se isso daqui realmente é verdade. Então, vou derivar o termo da direita. Então, para eu derivar aquilo lá, eu vou reescrever a minha função. Então, eu vou falar que aquilo lá é minha primitiva, é f de x, que é igual. Então, a minha expressão eu posso escrever como sendo 1x ao quadrado mais 1 elevado a meio, mais uma constante. Então, eu tenho aqui uma função composta, eu preciso resolver ela pela regra da cadeia. Para resolver ela pela regra da cadeia, basta a gente falar que eu tenho um u, e esse u é igual a x ao quadrado mais 1. Então, se nós pegarmos a nossa expressão, nós teremos lá um f de x, ou melhor, um f de u, é igual a um u elevado a meio, mais uma constante. Pela regra da cadeia, o f' de u, ou melhor, vai ser a derivada de f de u com relação a u, multiplicado pela derivada de du dx. Então, se nós fizermos aqui a derivada de f de u, quem que é o meu u? O meu u, f de u aqui, é u elevado a meio. Então, a derivada de f de u com relação a u vai ficar meio multiplicado por u elevado a menos meio, vezes a derivada de u com relação a x. A derivada de u com relação a x é igual a 2x. Derivada da constante é zero. Esse 2 aqui vai cancelar com esse 2. Então, nós vamos ter aqui que o f' de x vai ser igual. Esse u, a gente reescreve ele como sendo nossa expressão original. Então, isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio vezes x. Se eu reescrever essa expressão, tirar esse elevado a menos meio, colocar dividindo pela raiz, isso daqui vai ficar x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, está correto. Me diz que a minha fórmula está correta. Ou seja, a integral de x dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 é igual a raiz de x ao quadrado mais 1, mais a constante. Olha o que é interessante na parte de integral. Na parte de integral, você já tem a resposta. Se você derivar a sua expressão, o resultado tem que ser a tua pergunta. Então, vocês têm como fazer a verificação se a tua resolução está correta ou não. Se vocês resolverem e o valor que você obteve, a expressão que você obteve for igual à sua função original, está correto. Então, toda vez você faça essa verificação para ver se está tudo ok. Segundo exercício, nós temos lá que o nosso fzinho de x é igual, ou melhor, o fzinho de x não. Segundo exercício, nos fala aqui que a integral do cosseno ao quadrado de x dx é igual
a 1 sobre 2x mais 1 sobre 4 seno de 2x, mais uma constante. Então, vamos falar aqui que eu tenho um fzinho de x, e esse cara aqui é um gzinho de x. Ou melhor, eu tenho aqui, é a primitiva, né? Vou falar que esse cara aqui é um fzão de x, e esse cara aqui é um gzão de x. Então, se nós fizermos aqui a derivada do fzão de x, derivada de meio x dá meio. A derivada do gzão de x, preciso fazer substituição. Ou seja, vou trabalhar pela regra da cadeia. Então, esse cara aqui, eu vou falar que o 2x é igual a 1u. Então, aquela derivada vai ser a derivada de g de u com relação a du, multiplicado pela derivada de u com relação a x. Então, aqui lá vai ficar 1 sobre 4, copia, né? Então, vai ficar 1 sobre 4. Derivada do seno é o cosseno, então vai ser cosseno de u, vezes a derivada de u com relação a x. Derivada de u com relação a x dá 2. Esse 2 dá para simplificar com aquele outro, então esse daqui vai ser 1 sobre 2, cosseno de u. O u é 2x. Então, nós temos aqui nossa expressão total, vou chamar um h, linha de x, que é a soma dessas duas derivadas, ou seja, g' de x, soma das duas derivadas, f' de x, mais o g' de x. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 cosseno de 2x. E a nossa expressão era o quê? Nossa expressão original era a integral do cosseno ao quadrado de x dx. Aí você vai falar, professor, não bateu. Não é igual. Eu não obtive o valor. Só que, vocês se lembram das propriedades trigonométricas? Vocês lembram que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1? E que, a partir disso daqui, nós conseguimos reescrever as nossas expressões de maneira que a nossa expressão aqui vai ser igual. Então, o que que nós podemos fazer para resolver isso daqui? Eu sei que nós temos que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Mas, se nós lembrarmos das regras, as propriedades trigonométricas, das funções trigonométricas, que eu já havia passado para vocês no assunto de funções, vocês vão lembrar que nós vimos algumas propriedades, que a gente podia somar, subtrair, podia fazer algumas relações com os nossos senos e cossenos. Vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui que nós podemos simplificar essa nossa expressão. Imaginem lá. Então, a partir dessa primeira ideia aqui, que seno ao quadrado de x mais cosseno de x é igual a 1. Então, se nós pegarmos e fizermos aqui uma seguinte relação, estou falando que isso aqui é um quadrado do primeiro mais um quadrado do segundo,
Isso daqui é igual a 1. Beleza. Para eu chegar na minha situação aqui de que o cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que meio mais meio cosseno de 2x, eu vou fazer a seguinte relação. Então, esse cosseno de 2x, vou reescrevê-lo da seguinte maneira. Eu vou falar que eu tenho um cosseno de 2x, e esse cosseno de 2x, eu posso falar que é igual a um seno ao quadrado de x, menos, ou melhor, um cosseno ao quadrado de x, menos um seno ao quadrado de x. Correto? Mas por que, professor, que cosseno de 2x é isso? Lembra que nós fizemos lá que o cosseno de 2x é a mesma coisa que cosseno de x mais x? E cosseno de x mais x é a mesma coisa que cosseno x vezes cosseno x menos seno x vezes seno x. Por quê, professor? Isso daqui a gente já viu lá nas propriedades. Nós tínhamos 4 propriedades fundamentais e a gente chega aqui que cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Cosseno da soma, exatamente. Se nós pegarmos aqui, e levando isso em consideração, que o cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, a gente pode substituir ali naquela expressão. Então, nós vamos ter ali 1 sobre 2, somado ali com mais 1 sobre 2, cosseno de 2x. Mas o que é o cosseno de 2x? Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Com isso, nós podemos reescrever a nossa expressão da seguinte maneira. Se o nosso cosseno de 2x de 2x for igual a esse cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, eu posso pegar aqui e ainda, através da seguinte expressão que a gente viu, nós vimos aqui atrás que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, vamos reescrever isso daqui. Então, cosseno de 2x, então isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x. O seno ao quadrado de x, a gente vai substituir lá como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ou seja, nós vamos ficar aqui cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, menos 1, mais cosseno ao quadrado de x. Ou, ainda, 2 vezes cosseno ao quadrado de x, menos 1. Ah, professor, mas a nossa expressão que nós chegamos lá é meio mais meio cosseno de 2x. Ok, nós queremos chegar, vou deixar sinalizado aqui onde que nós queremos chegar. Então, nós queremos chegar na seguinte expressão. Meio mais meio cosseno de 2x. Ok. E por enquanto nós temos aqui que o cosseno de 2x é igual ao quê? 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Beleza, mas o que nós temos lá? Eu quero chegar em cosseno ao quadrado de x. Então, basta eu pegar e fazer o seguinte.
2 vezes cosseno ao quadrado de x é igual a cosseno de 2x mais 1. Esse 2 está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 cosseno de 2x. Terceiro, então, nós temos lá que é a função que é integral do cosseno ao cubo de x, dx. E isso daqui tem que ser igual ao seno de x menos 1/3 do seno ao cubo de x mais c. Ok, então vamos ver se isso daqui é possível. Então eu vou derivar minha função. Então eu vou falar aqui o meu fzão de x, vou chamar isso daqui de um g de x, e isso daqui de um h de x. Então esse f de x, o fzão de x é igual a g de x mais um hzão de x. Pelo teorema fundamental do cálculo, o f' de x vai ser a mesma coisa, tem que ser igual ao fzinho de x. E aí vai ser aqui a derivada, né? Então vai ser a derivada aqui do g' de x mais a derivada do h, então h' de x. Se nós pegarmos e resolvermos aqui, vai ser a derivada aqui da soma. Derivada aqui de seno de x é cosseno de x. Preciso fazer uma substituição no nosso h de x. Então, nosso h de x, eu vou falar que eu tenho o meu seno ao cubo. Então, vocês podem trabalhar, falar que o seno é um u, ou u é igual ao seno. E aí vocês vão ter aí que mais a derivada de h de u com relação a u, vezes a derivada de u com relação a x. Esse aqui é, o u é seno de x. Então, se nós fizermos, vai ficar aqui cosseno de x mais derivada de h de u. Então, quem que é o nosso h de u? Pela nossa expressão ali. Nosso h de u vai ser menos 1 sobre 3, u ao cubo. Correto? Então, se nós derivarmos ali, vai ficar mais, então menos agora, né, por causa que nossa expressão ali é menos 3 vezes u ao quadrado, dividido por 3, vezes derivada de u, deu. Derivada de u, lá, esse derivado do seno vai ser o cosseno. Cosseno de x. Então, aqui lá vai ser cosseno de x menos 3 dividido por 3 dá para cancelar. O u é o seno, então seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Ok. Será que dá para a gente fazer alguma coisa aqui para parecer aquele 3? Se eu colocar o cosseno de x em evidência, isso aqui vai ficar 1. Por que 1? 1 daqui. Então, cosseno de x multiplicado 1 menos o seno ao quadrado de x. Lembra lá que eu falei para vocês? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Show! Show de bola. Então, nós vamos ter aqui cosseno de x multiplicado pelo cosseno ao quadrado de x. Aí sim, cosseno ao cubo
de x. Vamos ver se bateu lá? Vamos ver se verifica, se vale o que nós fizemos? Vamos lá. A integral cosseno ao cubo de x. Chegamos no cosseno ao cubo de x. Então quer dizer que está correto. Beleza? Dúvidas? Isso aí, tem que ir maquinando. Ó, pô, e se eu fizer isso? Viu identidade trigonométrica, viu relação trigonométrica, já lembra, você pode ter relações trigonométricas. Você pode fazer alguma manipulação como essa. Por enquanto, já fizemos os 3 exercícios aí, estão corretos. Vamos para o quarto. O quarto exercício me fala que a integral de x dividido pela raiz quadrada de a mais bx, isso integrando com relação a x, isso daqui vai ser igual a 2 dividido por 3b ao quadrado, vezes bx menos 2a, multiplicado pela raiz quadrada de a mais bx, mais uma constante. Beleza. O negócio está ficando mais interessante ainda. Então, vamos pegar aquela nossa expressão lá, falar que é um fzão de x. Esse fzão de x a gente pode escrever da seguinte maneira. 2 dividido por 3b ao quadrado, vezes bx menos 2a. A raiz quadrada a gente pode escrever como sendo aqui a mais bx, multiplicado aqui, então, elevado a meio, mais c. Regra do produto. Esse cara aqui é uma constante. Então, se ele multiplicar aqui ou não, ele vai estar aqui sempre com ele, né? Derivada de uma constante vezes uma função, a constante fica ali multiplicado pela derivada da função. Então, se nós pegarmos aqui e fizermos o f' de x, nós vamos ter o produto de duas funções. A gente copia a primeira, então vai ficar 2 sobre 3b ao quadrado, multiplicado aqui pelo copio primeiro, então vai ser bx menos 2a, vezes a derivada do segundo. Então, esse daqui, eu preciso falar que esse a mais bx é igual a um u. E aí, trabalho com a regra da cadeia, né? Então, a regra da cadeia aqui vai ficar a derivada dessa nossa expressão f de u com relação a u, vezes du vezes dx. Mais, agora derivo o primeiro, copio o segundo. Então vai ficar 2 sobre 3b ao quadrado. Derivo o primeiro, derivada de bx menos 2a, vai dar o próprio b. Vezes, copio o segundo. Então, copiando o segundo aqui, nós vamos ter a mais bx elevado a meio. Então, vamos agora arrumar, né? Isso aqui vai ficar 2 sobre 3b ao quadrado, multiplicado por b de x menos 2a, derivada da função com relação a u. Então, nossa f de u ali vai ser o quê? U elevado a meio. Então, vai ficar, derivada ali vai ficar meio, multiplicado por u, elevado a menos meio, vezes derivada de u com relação a x. Derivada de u com relação a x é a mais bx, então isso daqui vai ficar b. Mais 2 sobre 3b ao quadrado,
vezes B vezes A mais BX elevado a meio. Vamos rearranjar, que ainda tem o U, né? Preciso reescrever com relação a X. Mas se a gente bater o olho aqui, a gente pode já fazer alguns cancelamentos. Esse 2 aqui eu posso cortar com esse 2. Está multiplicando, eu estou dividindo, corto. Esse quadrado, esse B ao quadrado aqui, eu posso cancelar com esse B aqui. Mesma coisa aqui, esse B posso cancelar com esse quadrado aqui. Então já dá uma arrumada boa aqui para nós. Então nós vamos ter aqui 1 sobre 3B vezes BX menos 2A esse U elevado a menos meio, o nosso U é o quê? A mais BX. Então, isso daqui vezes... Vou já tirar, né? Não precisa ficar. Então, vai ficar vezes 1 sobre a raiz quadrada de A mais BX. Mais 2 sobre 3B, que multiplica aqui a raiz quadrada de A mais BX. Então, dá para a gente arrumar aqui. Isso aqui vai ficar. O 3B aqui posso colocar em evidência. Vocês concordam? Ou não? Sim, eu concordo, eu concordo. Então, posso colocar aqui em evidência. 1 sobre 3B. Que multiplica B de x menos 2A dividido pela raiz quadrada aqui de A mais BX. Mais 2 vezes raiz de A mais BX. Aí que vem a pergunta. Isso daqui é igual a isso? Será que dá para fazer alguma coisa ali? Vamos tentar? Vamos tentar dar uma simplificada aqui ainda, para ver se a gente consegue arrumar isso daqui? O que eu posso fazer aqui? 1 sobre 3B deixo aqui ainda, né? 1 sobre 3B. Multiplicado. Posso achar o MMC aqui dos dois. Então, MMC vai ser raiz de A mais BX. Então, raiz de A mais BX dividido por raiz de A mais BX dá 1. Vezes x mais 2A, isso daqui dá x mais 2A. BX menos 2A. Mais. Não tem nada aqui, né? Isso aqui é 1. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes esse cara vezes esse cara. Se eu fizer esse cara vezes esse cara, o que que dá? Dá raiz de A mais BX, tudo ao quadrado. Então, ele vezes ele vai ser ele ao quadrado. Então, isso aqui, ó, cancelo raiz com o quadrado. Maravilha. Então, vamos lá. Então, vai ficar 1 sobre 3B, que multiplica BX menos 2A, mais 2 vezes. O que é que nos sobra aqui? A mais BX. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A mais BX. E aí vamos começar a dar uma olhada aqui que a gente pode simplificar, o que que a gente não pode simplificar, se a gente pode rearranjar alguma coisa, se a gente não pode. Então vamos fazer a primeira distributiva aqui, né? Essa aqui vai ficar 1 sobre 3B, multiplicado por BX, menos 2A, mais 2 vezes A, mais 2 vezes BX, dividido pela raiz quadrada de A mais BX. Olha que interessante. Menos 2, com esse mais 2, cancela. Então vai ficar
1 sobre 3b, que multiplica bx mais 2bx, dá 3bx. Dividido aqui por raiz quadrada de a mais bx. Esse 3b com esse 3b cancela, e sobra aqui x dividido por raiz de a mais bx. É igual? É. É igual, então está correto. Nós fizemos aí a derivação e verificamos que a fórmula está correta. Ou seja, fizemos toda a manipulação aqui e chegamos aqui que é x dividido por raiz de a mais bx. Então, todos os 4 exercícios aqui estão corretos. Vocês estão vendo a importância de todo o conteúdo já anterior. Misturou tudo agora. Misturou número real, expressões algébricas, funções, derivadas, tudo no mesmo conteúdo. E é o que a engenharia faz. A engenharia, ela vai te dando a base de várias disciplinas, de várias técnicas, para você agrupar tudo e fazer aplicações. Ah, professor, mas eu conheço lá, tem um amigo meu que ele é engenheiro e ele não faz nada disso, ele só preenche uma planilha no Excel e não sei o que e tal. Tá. Aí você pergunta, quanto que ele recebe? Qual que é o salário dele? Ele está recebendo como engenheiro? O piso salarial de um engenheiro registrado em carteira, segundo a legislação, fala que o salário lá é 5 mil e alguma coisa. Se o cara está trabalhando com isso, está ganhando 5 mil e alguma coisa só para preencher planilha de Excel, maravilha, o cara está sendo subutilizado dentro da empresa. Mas tenho minhas dúvidas se você vai encontrar o registro na carteira dele como engenheiro. Vai estar como técnico, vai estar como líder setorial, alguma coisa. O engenheiro mesmo, ele vai estar desenvolvendo todas essas coisas, vai estar desenvolvendo projetos, vai estar trazendo melhorias para os projetos, aplicações, assim por diante. Vamos então para o quinto exercício. O quinto exercício lá pedia para a gente fazer a integração das funções. Ou seja, eu quero calcular a integral de x ao quadrado mais x elevado a menos 2 dx. Essa é a minha expressão que eu preciso integrar. Então, se a gente pegar lá nas nossas propriedades de integração, isso daqui eu posso falar que é a integral de x ao quadrado dx mais a integral de x elevado a menos 2 dx. Integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3, ou seja, 2 mais 1 dividido por 2 mais 1, mais integral de x elevado a menos 2 vai ser x elevado a menos 2 mais 1, então isso aqui x elevado a menos 1 dividido por menos 1, mais uma constante. Isso daqui vai ser igual a x ao cubo sobre 3 menos 1 sobre x, mais uma constante. O sexto, nós temos lá integral da raiz quadrada de x ao cubo, mais a raiz cúbica de x ao quadrado dx. Então, vocês podem reescrever essa integral, a integral da soma, como sendo a soma das integrais. Então, já vou escrever ela e também arranjando aqui nossa expressão. Então, esse x ao cubo é a mesma coisa que x elevado a 3 sobre 2. A integral de x elevado a 3 sobre 2 dx. Mais a integral. Você tem aqui coisa que a raiz x elevado a 2 sobre 3 dx. Integrando, então, vai ficar x elevado a 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1 mais x elevado a 2 sobre 3 mais 1 dividido por 2 sobre 3 mais 1 mais uma constante. 3 sobre 2
a gente sabe que é 1,5. 1,5 mais 1 dá 2,5, então é 5 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar x elevado a 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 2. 2 dividido por 3 dá 0,3, mais 1 dá 1,3. Isso daqui é igual a 3 dividido, se a gente fizer MMC aqui, vai dar, aqui não é nada, é 1. Isso aqui vai ser 5 sobre 3. Então, mais x elevado a 5 sobre 3, dividido aqui por 5 sobre 3, mais uma constante. Vamos arrumar isso daqui, né? Então, copio o primeiro de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, vai ficar 2 sobre 5, raiz quadrada de x elevado à quinta, mais 3 sobre 5, raiz cúbica de x elevado a 5, mais uma constante. O sétimo, nós temos a integral de x à quarta, menos 1 sobre 2x ao cubo, mais 1 sobre 4x, menos 2 dx. Começar para agilizar um pouco aqui, fazendo mais direto. Então, a integral de x à quarta vai ser x à quinta sobre 5. Menos integral de x ao cubo vai ser x à quarta sobre 4. Então, vai ficar 1 sobre 8 x à quarta. Mais integral de x é x ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 8 x ao quadrado. Integral de menos 2, menos 2x. Mais uma constante. Professor, mas por que entra essa constante? Nós estamos trabalhando com integrais indefinidas. Então, eu preciso considerar aqui uma solução geral, mas aí eu tenho soluções particulares. Soluções particulares vão depender aí do valor da condição inicial para eu achar o valor dessa constante. Por isso que eu deixo, por enquanto, indicado apenas a soma de uma constante. O 8, nós temos aqui a integral de y ao cubo, mais 1,8y ao quadrado, menos 2,4y, dy. Então, a integral de y ao cubo vai ser y à quarta sobre 4, mais integral de 1,8y ao quadrado dá 1,8y ao cubo sobre 3, menos 2,4, integral de 2,4y dá 2,4y ao quadrado sobre 2, mais uma constante. A gente vem fazendo aqui, né? Dá para a gente simplificar ainda, dá para a gente escrever 0, já que está de forma decimal aí, fracionária, dá para escrever 0,2, 0,25 y à quarta. 1,8 dividido por 3 dá 0,6, mais 0,6 y ao cubo. 2,4 dividido por 2, menos 1,2 y ao quadrado. Mais uma constante. O nono exercício, nós temos aqui a integral de u mais 4 vezes 2u mais 1 eu. Ixi, professor, eu ainda não sei fazer multiplicação, a integral de um produto. Não tem problema. Vamos fazer a distributiva dessa expressão. Então, u vezes 2u dá 2u ao quadrado. U vezes 1 dá u. Mais 8u, então vai ficar 9u. Mais 9u, mais 4. Deu. Então, fazendo agora aqui a integral de 2u ao cubo, 2u ao quadrado, vai ficar 2u ao cubo sobre 3, mais 9u ao quadrado sobre 2, mais 4u, mais uma constante. O décimo, tenho lá a integral de v
multiplicado por v ao quadrado mais 2 ao quadrado dv. A primeira coisa, abrir esse quadrado, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o quadrado do segundo. Então, vamos reescrever. Então, isso aqui vai ser igual a v multiplicado quadrado do primeiro, v à quarta. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 4v ao quadrado. Mais o quadrado do segundo, 4. Agora eu vou fazer distributivo aqui também. Então, isso aqui vai ficar integral de v à quinta mais 4v ao cubo mais 4v dv. Agora é só fazer a integração normal. Então, feito aqui, integral de v à quinta vai ficar v à sexta sobre 6. Integral de 4v ao cubo vai ficar 4v à quarta sobre 4. Mais integral de 4v ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Esse 4 aqui dá para cancelar com esse 4 dividido por 2 aqui dá 2. Então, rearranjando aqui, arrumando, nós vamos chegar que isso daqui é igual a v à sexta sobre 6, mais v à quarta, mais 2v ao quadrado, mais 6. O 11, nós temos aqui a integral de x ao cubo. Um pouco mais para baixo daqui, para não vai ficar aqui muito. Nós temos aqui no 11º exercício, integral de x ao cubo menos 2 raiz de x, dividido por x, dx. Tem aqui o quociente de duas funções, mas a gente ainda não sabe, não tem nenhuma regra que a gente viu até agora, nenhuma propriedade para fazer esse tipo de integração. Então, eu posso reescrever isso daqui como sendo integral de x ao cubo sobre x, menos 2. Esse x vou escrever aqui como sendo 2x elevado a meio, dividido por x, dx. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar integral de x ao quadrado, dx, menos x elevado a meio dividido por x, então copio a base e subtraio os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes x elevado a menos meio. Então, integral de menos 2 vezes x elevado a menos meio, dx. Basta agora a gente resolver. Integral de x ao quadrado dx vai ser x ao cubo sobre 3, menos. Esse 2 poderia até ter colocado aqui para fora, né, da nossa integral, mas não tem problema. Então, vai ficar aqui menos meio mais 1 dá meio, né? Então, vai ficar x elevado a meio, dividido por 1 sobre 2, mais uma constante. Então, isso daqui vai ser igual x ao cubo sobre 3, menos, copio de cima, vezes o inverso do de baixo. Então, o inverso do de baixo que nós temos aqui, nós podemos escrever da seguinte maneira. Vai ficar 4, x elevado a meia, raiz de x, mais uma constante. E por último, o 12º exercício, nós temos aqui a integral de x ao quadrado mais 1, mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1. dx. Integral de x ao quadrado dá x ao cubo sobre 3. Integral de 1 dá x. E agora, hein? Integral de 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Ixi, isso eu não sei. Mas se a gente olhar lá na nossa tabelinha, eu sei que integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1, ela é tabelada. E a integral disso daqui é tangente menos 1 de x. Mais a
constante. Ou 1 sobre a tangente, arco tangente, cotangente.